Não, não. Bom dia a todos. Prazer muito grande estar com vocês aqui para a gente, nesta live, nesse webinar, trazendo aqui um conceito novo, uma ideia nova do conceito de vida acessível. Vida acessível é aquela vida que a pessoa acaba dedicando a sua vida, dedicando o seu tempo, dedicando a sua dedicação para um determinado tema, uma pessoa que acaba se destacando muito nesse setor, e o setor de acessibilidade é um setor que tem muitas vidas acessíveis. Muitas pessoas, nós sabemos que um percentual grande da sociedade brasileira são portadores, são pessoas que têm deficiência, e essas pessoas com deficiência, claro que todo mundo cuida do seu assunto, cuida da sua necessidade, cuida do seu desenvolvimento, do seu treinamento, da sua percepção, da sua adaptação da vida, mas algumas pessoas, além de cuidar de si próprio, também acabam cuidando dos outros. E isso fez com que a gente acabasse tendo essa percepção e essa motivação para criar essa série Vida Acessível. Eu sou José Roberto Sevieri, eu trabalho na REAFET, a Feira Internacional de Tecnologias Assistivas, Empregabilidade e Esporte Adaptado. Essa feira é uma feira voltada para as pessoas com deficiência, que ainda não tem data marcada, porque a pandemia não nos deixou, não permitiu ainda que a gente pudesse marcar um momento para acontecer, mas nós estamos olhando todo esse momento e vendo quando isso vai acontecer, quando vai ser possível acontecer. Cid. Primeira... meu amigo abriu. Obrigado, quem me ajudou aqui. Bom, primeira série do Vida Acessível, estou muito contente de ter dado certo, né? É encontro de 3 personagens né? com um montão de coisa para falar desse mundo da acessibilidade, né? Sevieri, Rodrigo Rosso e eu, e sempre com um entrevistado do universo da militância política, né? Pelos direitos das pessoas com deficiência no Brasil. Então, a gente vai estar falando aqui com pessoas que têm um nível de contribuição tremendo para os avanços que nós tivemos aí nos últimos tempos, e tem muito a contar sobre suas experiências pessoais, sobre suas atividades, trazendo luz, né, a esses movimentos e, inclusive, ensinando, né, transmitindo ao mercado, às pessoas, à sociedade, né, ensinamentos importantes. Eu digo sempre que eu aprendi mais sobre deficiência e sobre tetraplegia com os meus amigos tetras do que com médicos e fisioterapeutas por aí. Então, a gente aprende muito ouvindo e falando com pessoas com deficiência. Eu sou o Cid Torquato, eu venho de uma trajetória aí de 14 anos no poder público e desde janeiro eu estou dirigindo o Icon Libras, que é uma operação aí para a inclusão da pessoa com deficiência auditiva na sociedade. E é isso, por enquanto. Rodrigo. Torquato, bom dia. Oi, abriu? Microfone, agora sim. Bom dia, Sevieri, bom dia, Cid Torquato, bom dia, Bruna, que está interpretando tudo em Libras para a gente, lá da Icon. E Cidinha, beijão, Cidinha. Então, é um orgulho muito grande, uma honra muito grande para a gente iniciar essa série, né, Vida Acessível, com você. Com você que a gente já conhece há tantos anos aí e sabe da sua trajetória tão grande nessa luta aí, nesse movimento da pessoa com deficiência. Você que está aí de Goiânia para o mundo, né? Fica em Goiânia, mas o mundo inteiro te conhece. O Brasil inteiro deve muito a você. Meu nome é Rodrigo Rosso, eu sou diretor e editor da revista Reação, já há 24 anos aí no mercado. Fiz eu e o Sevieri, criamos aí em 2002, né, a Reatec, que nós tocamos juntos aí até 2012, mais ou menos, 2013. Hoje não nos pertence mais.
Hoje o Zé tem a Reafair, eu tenho a Mobility Show, que também é uma feira voltada para esse segmento, a Mobility Show, que já acontece há 6 anos, e esse ano teve que ser mais uma vez cancelada outra vez, até aproveitando esse espaço para avisar que a gente cancelou de novo. 2020 ela foi cancelada no Rio de Janeiro e em São Paulo. Esse ano, de novo, 2021, canceladas outra vez, Rio de Janeiro e São Paulo. Tá? Então, só 2022, por motivo de vírus maior, a gente teve que cancelar a feira de novo. E então, em 2022, a gente volta aí com a Mobility Show, o Zé deve voltar com a Reafair também, enfim. E a gente volta com os eventos, e se Deus quiser, todos os eventos devem voltar. Eu acho até que ontem eu fiquei sabendo que a Reatec também foi cancelada, né, desse ano. A Reatec, que hoje é feita por um grupo italiano, foi cancelada também esse ano, em função da pandemia. E os eventos devem voltar todos o ano que vem. Mas a revista está aí, a gente tem também hoje a TV Reação, que faz as lives, tem os boletins diários de notícia, muitos de vocês recebem, enfim. Tamo junto. Vamos falar com a Cidinha, que é ela que importa hoje. Eu já vou pedir desculpa, porque eu não vou poder ficar com todos vocês até o final. Eu devo ficar até umas 11h20, 11h30, mais ou menos, depois eu vou ter que sair porque eu tenho um compromisso, mas eu fiz questão de me atrasar no compromisso para estar com a Cidinha aqui, que eu estava com saudade. Que maravilha! Mas antes da gente começar a falar com a dona Maria Aparecida de Siqueira, a nossa grande Cidinha Siqueira, eu queria saber, o Rodrigo e Cid, vocês têm alguma notícia de como é que ficou a educação inclusiva? Esse foi uma luta de muitos anos para que as pessoas com deficiência assistissem aula junto com as outras pessoas. Essa é a base da inclusão. E, de repente, foi feita uma criação de escola segregadora. Quer dizer, tudo errado, tudo ao contrário. Como é que está isso? Como é que ficou isso? Rodrigo, prefiro que você quer arriscar? Não, vamos lá. O que acontece, Zé? Teve uma luta muito grande para que a educação inclusiva no Brasil pudesse evoluir, ela evoluiu bastante. Hoje as escolas são obrigadas a receber as crianças com deficiência, né? Tanto as escolas particulares quanto as escolas municipais, estaduais, enfim, federais. Hoje a pessoa com deficiência ela é recebida e ela é recebida, né, com todo o carinho, com toda a estrutura que é necessária, pelo menos obrigatória por lei, que é necessário para que ela possa estudar. As escolas não podem negar a matrícula de uma criança com deficiência, ela pode participar de uma aula, de uma classe comum, com todos os outros alunos comuns, e se tiver que ter um assistente, um professor assistente ou algum outro recurso para que essa criança possa acompanhar a aula, isso é obrigação da escola oferecer, e não pode ser cobrado nada a mais, nenhum real a mais na mensalidade dessa criança, né, dessa criança para estar estudando ali naquela classe. Há um tempo atrás, eu não me recordo agora, porque esse negócio da Covid, da pandemia, a gente fica meio perdido, né? Mas o governo federal veio com uma outra ideia, um decreto, baixou um decreto para que, não que voltasse a ser como era antes, não foi bem assim. O que foi falado nesse decreto, pelo menos é no meu entendimento, eu acho que entendimento de muitos, é que os pais poderiam optar ou pela escola inclusiva ou por estar matriculando essa criança numa escola especial, que se chama uma escola especial, que é o nome que se dá, né? Algumas deficiências, eu até acredito, eu até concordo, que fica difícil da criança ter um convívio social, por exemplo, numa classe comum. Por exemplo, um autista que é um pouco violento, que tem surtos de violência, enfim, tem algumas crianças, por exemplo, com algum tipo de comorbidade que não dá para estar estudando na mesma classe, numa classe comum. Ou se tiver, a escola tem que ter toda uma preparação. E cabe também ao pai, às vezes a família não quer. Às vezes a gente está falando também que é legal, é ótimo, a criança vai estudar, mas às vezes é a família que não quer. Isso também é um direito que a gente tem que dar para a família escolher. Pelo menos esse é o meu ponto de vista. Eu acho que se a família optar e escolher para que aquele filho, para que aquela criança, ela estude numa escola que tenha condições especiais, vamos dizer assim, né? Que tem umas condições específicas, acho que é melhor o específicas do que o especiais aí no caso, para que alfabetize aquela criança, cabe, acho que também o livre-arbítrio aí da família, a família pode escolher, né? Mas, enfim, esse é o meu ponto de vista.
Então, acho que nenhum jeito está certo, nem o outro está tão errado. Eu acho que, pelo menos no meu ponto de vista, eu acho que tem as duas formas. A forma de você incluir na escola e a forma da família optar, dependendo de como ela, do diagnóstico da deficiência, em estar numa escola que tenha necessidades específicas para aquele aluno. Eu não sei, Cid, o que você acha? Severi, esse assunto é muito polêmico. Eu prefiro já iniciar aí a nossa conversa com a Cidinha. Com a Cidinha e se abster. Não, exatamente. O que ela eu sou inclusivista, ou seja, eu sou a favor da escola inclusiva para eu todo também mundo, sou, mas o tempo inteiro. Mas eu quero saber o que a Cidinha acha disso, a gente começando a nossa conversa com ela. Cidinha, fala um pouco o que você acha dessa questão da educação inclusiva contra a educação especial, e daí se apresenta também, conta para a gente quem que você é, de onde você veio, o que você faz, e por aí vai. Bom dia, estou muito feliz de estar aqui participando com vocês, quero cumprimentar Zé Saviani, eu conheço há muito tempo, né, Rodrigo, grande amigo aí nessa caminhada também, Sidney, tem feito um bom trabalho a nível, né, de Brasil, e Bruno, é um prazer estar aqui. Um abraço inclusive para os três, para os quatro, né, 3 vezes. Então, é um prazer estar aqui, acredito que vida acessível vai trazer muito fruto para o conhecimento e está interligando possibilidades de inclusão para o Brasil todo, né? Até mesmo fora. É um prazer estar aqui. Sou Maria Aparecida, todo mundo chama de Cidinha Siqueira, moro em Goiânia e sou pedagoga, sou psicóloga, já fui ex-vereadora por 2 mandatos em Goiânia, também fui Secretaria de Mobilidade e Inclusão da Pessoa com Deficiência, superintendente, e hoje estou como gerente na Secretaria de Desenvolvimento Social e de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Então, acredito que o nome é muito bonito do programa, Vida Acessível. Eu acho que quanto mais a gente constrói essa ideia de acessibilidade e inclusão, a gente fortalece o direito do ser humano, né? Um direito fundamental, que é de ir e vir. E que, ao longo do tempo, ele foi negado e continua ainda, né? Porque nós não temos uma sociedade plenamente acessível, né? E quando o Sidney coloca o que eu acho... Cid, é Cid, não é Sidney. Desculpa, é Cid. Ele coloca da questão inclusiva, eu vejo de grande relevância a inclusão inclusiva, o ensino exclusivo, por quê? A escola inclusiva é de suma importância. Foi anos para que a gente conseguisse ter garantido ter escola inclusiva, e principalmente no ensino regular. Isso não quer dizer que vão deixar de existir as escolas especiais. Como o Rodrigo colocou, né, é um apoio maior para as pessoas com deficiência, mas é inadmissível que aconteça a não inclusão no ensino regular. Eu acho que todo o Brasil, toda a política nacional tem que ser voltada para a inclusão, nós não podemos retroceder. Foi um ganho muito grande de colocar, né, na lei e fazer acontecer essa inclusão na escola. Porque no ensino regular ele vai estar socializando, ele vai estar aprendendo e ele vai estar crescendo como um bom profissional, né? E as escolas, as instituições, né, de apoio é de suma importância. Eu acho que uma não pode excluir. Só que, da forma que a lei está, fica aberto se o pai quer ou não, né? Assim, então não é por aí. Eu acho que, lógico, os pais têm direito a decidir o que é melhor para o seu filho. Mas o que vai acontecer? As escolas acabam falando, não, tem as escolas especiais. E direciona, por quê? Porque muitas vezes na escola precisa de adaptações,
nas escolas precisa de profissional de apoio, na escola precisa de ter todo um aparato. E aí é responsabilidade do governo manter uma escola onde caiba todo mundo, né? Então, eu penso que é de suma importância a existência de educação inclusiva no ensino regular. Até onde eu sei, o projeto de lei está suspenso, né? Porque o Brasil todo se manifestou, e eu sei bem, tem várias assim, instituições, e elas foram as primeiras, que eu respeito muito, como a PAI, Pestalozzi, enfim, várias, não vou citar, porque senão eu vou ser injusta com algumas. Mas eu penso que todas elas fazem um belo trabalho na inclusão da pessoa com deficiência. Mas uma coisa não pode deixar a outra. A escola inclusiva, o ensino inserido a pessoa com deficiência, escola regular, não podemos abrir mão, senão será um grande retrocesso para o Brasil e na vida das pessoas com deficiência. A Cissa Cordeiro veio nos ajudar aqui, viu, Rodrigo? É o decreto 10.502, de 30 de setembro de 20. Esse é o número do decreto que falou lá. Mas, dona Cidinha, a gente hoje quer falar com você. Me diga uma coisa. Você, muito menininha, muito mocinha, antes de um ano você já veio, apareceu essa deficiência. Foi isso, né? Eu tive pólio com 9 meses, né? Não tinha, a vacina estava em falta no Brasil. Ainda não tinha chegado no Brasil, mas tinha acabado. E a minha mãe levou para vacinar, ficou esperando, que eu morava em Goiânia, uma cidade do interior, e ficou na capital muito menos tanto, e não chegou. Aí o médico, não, a senhora pode ir, e ela vai, está chegando lá a vacina. E não chegou, e aí eu tive pólio. Então, assim, desde essa época eu não mandei mais, né? Mas a deficiência não me impede de ser feliz, de lutar. Não vejo a deficiência como barreira, né? Acho que Deus sabe onde planta cada um de nós. E onde ele... Foi vacina. Olha que então, assim. isso que eu estava falando aqui, meu microfone estava desligado. Você vê, Zé, a importância que tem a vacina, né? A importância que é a vacina não poder faltar em lugar nenhum, né? Dos governantes realmente assumirem esse compromisso de colocar a vacinação em todas as cidades, em todos os recantos do nosso país. Você vê que a Cidinha saiu do interior para ser vacinada na capital e não tinha vacina, né, Cidinha? Olha que coisa. Verdade. Que coisa. Triste essa história, né? Porque existia já a vacina, né? Porque tem gente que se contaminou antes de ter vacina, então não tinha o que fazer, né? Mas já tinha vacina, estava disponível, estava em falta, né? E por isso você não foi beneficiada e teve o vírus. Né? Então é cruel isso. Né? Me diz uma coisa, Cidinha, agora eu queria saber como é que está a coisa da acessibilidade, da inclusão da pessoa com deficiência no estado de Goiás, se com o seu trabalho aí nós avançamos, tem muita coisa ainda para ser feita, como é que está a coisa aí? Olha, a gente caminhou um pouco, né? Eu venho do movimento, né, da inclusão, a nível do estado. A gente iniciou bem na década de 80, no fim da década de 80, e na década de 90 eu comecei a trabalhar no órgão da assistência social, e onde tinha um núcleo de atenção à pessoa com deficiência. E Goiânia não tinha nada, não tinha rebaixamento de meio-fio, não tinha piso tátil, enfim, existiam muitas barreiras físicas, atitudinais, de preconceito, né? E aí, desse núcleo, eu consegui que transformasse um departamento e, posteriormente, trabalhando a importância dos rebaixamentos de meio-fio em Goiânia. Botar para carregar. E aí a gente começou, eu não sabia também, não existia ainda piso tátil, né?
assim, pelo menos aqui no Brasil não tinha chegado. E aí eu fui conversando com cada órgão, principalmente de obras e do trânsito, e a gente, digamos, umas arquiteta, engenheira, e fomos para a praça. Eu preciso fazer um rebaixamento aqui. Precisamos criar para que a pessoa com deficiência possa transitar. Isso foi, acho que em 96 ou 95. E aí, ela não falou também que na época a gente ficou em dúvida, eu lembro aí que a gente precisava fazer algo para ser referência para o deficiente visual. Mas como é que nós vamos fazer? Eu falei, não sei, faz um cisco aí, assim, para a hora que eles passarem a bengala, dá para passar, né? E foi assim o primeiro rebaixamento de meio-fio. E o prefeito, na época, encampou, né, colocou uma equipe para fazer os rebaixamentos de meio-fio na cidade. E hoje, Goiânia é a quarta capital com mais rebaixamento de meio-fio. E o lindo, assim, do goiano, e que eu fico encantada, assim, ele compra a ideia. Ele vê que é positivo, ele investe, sabe? Aí eu vi os órgãos públicos, o órgão público fazendo, a prefeitura fazendo, mas eu já vi iniciativa da população. Então, rebaixamento que a própria pessoa já foi fazendo na sua porta de casa, ou na esquina da casa dele, onde a prefeitura não passou. E assim foi com outros fatores. Depois foi uma luta com ônibus acessível. Não tinha nenhum ônibus acessível em Goiânia. E aí a gente sempre colocando a importância do direito de ir e vir, né? E as pessoas com deficiência estavam ainda cesseadas, estudando, para ir para a universidade, para as escolas, para a saúde, enfim, inserir na sociedade. Aí, nessa época, lutou bastante, e nisso eu candidatei a vereadora, e comecei como vereadora. Foi quando eu pude sentar com as empresas de transportes, né, e colocar a importância que precisava desses ônibus acessíveis. A gente recebeu muitos não, né, foi difícil, mas aí juntamos o conselho, e aí achamos uma brecha no edital de licitação. Se não adaptasse, iria ficar 6 meses sem fazer licitação. E foi aí que a gente convenceu, né? E aí eu fiz um documento, levei para eles, e aí eles aceitaram colocar os ônibus com acessibilidade. Eles só falaram, olha, piso tátil não vai ser possível, mas elevador sim. Então, aí foi quando, hoje, Goiânia tem a frota 100% acessível. E o número de pessoas com deficiência que transita, não só dentro de Goiânia, mas no entorno, é enorme. Eu lembro que em 2007, eu estava formando em psicologia, e aí na universidade, um número bem pequeno de pessoas com deficiência. E logo após, em 2012, eu fiz uma enquete lá para saber quantas, só na PUC tinha 300 pessoas com deficiência estudando. E assim a gente vê pessoa com deficiência se inserindo em todo o espaço, né? Na cidade de Goiânia e no entorno. Eu fico muito feliz por isso. E olha, Cidinha, se isso acontece em Goiânia, muito se deve ao seu trabalho, que você faz aí há muito tempo, a gente sabe disso e acompanha já quase 20 anos o que você faz aí. Você já estava trabalhando nisso antes da gente te conhecer, eu e o Zé. A gente te achou aí em Goiânia, acho que foi em 2007 mesmo, né, Zé? Você era vereadora aí em Goiânia. E a gente sabe também que o seu trabalho e o apoio do ex-prefeito, eterno prefeito de Goiânia, né, o Iris Rezende, até aproveitar e deixar um grande abraço para ele aqui, uma pessoa muito querida, e ele sempre foi muito atento, junto do seu lado, de tudo que você falava, né, de tudo que você sempre levou para eles. Eu sei que ele sempre acatou muito sobre essa questão da acessibilidade aí em Goiânia. Gente, eu vou ter que deixar vocês, eu só queria me despedir da Cidinha, estou morrendo de saudade de você, a gente fez aí em Goiânia. E deixar até lembrando, né, Cidinha, a gente fez um evento aí em Goiânia, Mobility Goiás, foi agora no finalzinho de 2019, antes da pandemia ainda, acho que foi o último evento aí antes da pandemia.
a gente fez ali em Goiânia, e a Cidinha deu uma força muito grande, um apoio muito grande, a Cidinha, o Íris e todas as associações, entidades aí de Goiânia, todo mundo envolvido nisso daí. O Antônio José também, que estava à frente lá da Secretaria Estadual, né, também nos ajudou bastante. Obrigado, Cidinha, por tudo que você fez e faz pela pessoa com deficiência, não só em Goiás, mas no Brasil. Zé, Cid, Bruna e Cidinha, eu vou ter que deixar vocês, mas você está muito bem acompanhada aí. Grande beijo para vocês. Obrigado, desculpa ter que sair antes. Obrigado pelo carinho e atenção. Goiânia está de braço aberto aí te esperando, tá bom? Deixa acabar o primeiro lugar que eu vou voltar, a hora que acabar a pandemia, é Goiânia. Tá certo. Tchau, um beijo, Cidinha. Tchau, até mais. Beijo. Bom, Severo, deixa eu engatar um negócio aqui, que eu queria saber o seguinte: Goiânia é uma cidade planejada, é uma cidade que teve toda a parte urbanística planejada, né? Uma das poucas cidades no Brasil com essa característica. Só que foi numa época do tempo que não se pensava em acessibilidade, né? Mas o fato de Goiânia ser uma cidade planejada facilitou no processo de acessibilização da cidade quando vocês começaram? Bem, ela foi planejada, mas no centro. Ela não foi tanto assim como Brasília, como Palmas, não. Ela foi se fazendo, mas assim, numa ordem que a cidade sempre atentou para o Estatuto da Cidade, e aí, com isso, foi se colocando. Mas ajuda sim, e como o próprio Rodrigo colocou, né, o prefeito Íris Rezende, o ex-prefeito, ele sempre abraçou essa coisa da acessibilidade, da inclusão, e ele tem uma visão muito grande, e ele teve várias vezes no mandato, e foi se construindo, e outros prefeitos também, foi se construindo de uma forma que ficou mais fácil. Então, a acessibilidade, ela foi se fazendo aos poucos, ajuda pela concepção. Acho que nós precisamos fazer isso, criar a cultura da acessibilidade e inclusão. Quando isso acontece, ela se faz de forma melhor. Eu lembro que em 2007, eu ainda estava como vereadora, e eu convidei as autoridades todas de Goiás, e de Goiânia principalmente, para estar comigo numa atividade. E aí eu falei que seria uma experiência, uma vivência, que nós iríamos fazer com cada autoridade, por exemplo, universidade, as próprias igrejas, o prefeito, todos os vereadores, deputados. E eu pensei, convidei, falei, eu acreditava que não ia tanta gente, né? E aí eu levei eles para uma praça, que foi a Praça do Cruzeiro na época, e levei muitas cadeiras de roda, venda para vendar os olhos, bengala. E eu falei, chegando lá, com um caminhão de cadeira. Aí eu falei, agora nós vamos vivenciar a deficiência. Nós vamos sair daqui, vamos andar uns 4 quarteirões. Né? Aí, e todo mundo, o pessoal, o empresário, a FIEG, NAC, SENAI, todo mundo estava presente, os coordenadores, e foram mais de 20 autoridades. Todos, a grande maioria, vivenciou uma deficiência, né? Sendo como deficiência visual, auditiva. E nós andamos 4 quarteirões e eles foram vendo as dificuldades, né? O próprio prefeito, na época, Íris Rezende, aceitou o desafio, sentou numa cadeira de roda e andou junto com as entidades de defesa da pessoa com deficiência. E viu, ele falou para mim, Cidinha, eu não imaginava que um buraquinho desse tamanho, um desnível na calçada desse tamanho, impede a pessoa com deficiência de andar. E assim foi vários deputados e empresários, comerciantes, e que vivenciaram cada deficiência. E após isso, eu percebi que a visão, que foi mais fácil poder atuar. Aí foi quando eu comecei a fazer as leis, né? Eu deixei 69 leis, a grande maioria na área da inclusão da pessoa com deficiência.
como o selo de acessibilidade, o cardápio em braille, o Estatuto do Pedestre, carteira escolar inclusiva. Essa foi a minha primeira lei, porque eu fiz 2 cursos superiores, várias coisas de graduação, e todas elas eu escrevi uma pasta no colo, porque não tinha carteira acessível. A maior dificuldade é cair os livros, alguém pegava, na hora da prova, até a forma de escrever, minha letra não saía legal. E aí eu falei, não, gente, a primeira coisa que eu ter uma carteira inclusiva. E aí foi quando, hoje as escolas têm as carteiras inclusivas, várias escolas, já sempre que entra um aluno, a secretaria já providencia para que precisa da carteira, já coloca a carteira inclusiva. O Código Municipal também de Mobilidade Urbana, onde eu pude olhar tudo, que a gente fez, quando eu entrei, eu fiz mudança e colocando tudo sobre acessibilidade, código de obra, código de edificação, estatuto da cidade, eu mexi em tudo, sabe? Foi um trabalho grande. Eu e minha equipe, eu agradeço muito a minha equipe, né, que vestiu a camisa comigo, e a gente conseguiu, né, o reconhecimento oficial da língua brasileira de sinais, a minha entrada nos eventos culturais, né, para pessoa com deficiência, o cartão de estacionamento, que a gente teve aqui, até o nosso aqui é o primeiro do que o do governo federal. E a minha entrada também foi, a minha lei foi primeira do que a do governo federal. A gente instituiu um plano emergencial de calçada, né, que a gente conseguiu fazer, e outra lei também que foi importante, o boleto de água e luz em braille, das pessoas com deficiência visual, né, para receber em casa. Eu tinha muitas dificuldades para entender essa questão. E esse plano emergencial de calçada, a gente trabalhou numa legislação, para ter uma lei específica das calçadas de Goiânia. E junto dela, do Estatuto do Pedestre, eu coloquei o piso tátil. Hoje já é realidade em Goiânia, graças a Deus, em vários lugares, já tem o piso tátil, não só nos locais do órgão público, mas o próprio cidadão, como eu falei, como do rebaixamento, o goiano, assim, ele veste a camisa, ele vê que é importante, ele próprio procura fazer. Eu acho lindo isso, sabe? O assumir o que é bom para o outro. Então, a gente Goiânia, graças a Deus, a gente está num caminho de crescimento, da evolução dessa acessibilidade. Eu entendo, dessa Vieri, que nós temos que criar uma sociedade, Cid, onde caiba todo mundo. E o que está posto, na realidade, que as cidades não pensam, né, assim, não foram planejadas pensando. E não são mesmo, porque esse conceito é novo ainda, né? Se a gente for imaginar, ele é novo dentro dessa visão. Mas ele tem que ser introjetado em cada ser humano, né? Porque a pessoa com deficiência, Me puxa aqui para frente. Eles têm que caber dentro da sociedade. Né? E aí eu aproveito esse momento aqui para perguntar aos nossos ouvintes, se eu for visitar vocês, na casa de vocês agora, eu poderia usar o banheiro de vocês? A porta do banheiro de vocês é de 60 centímetros ou é de 70? E aí, com essa pergunta, eu queria que vocês começassem a pensar. O que cabe no mundo de vocês? Mas, Cidinha, o Alexandre Rocha está dizendo aqui, orgulho de saber essa história de acessibilidade de Goiânia. Eu sou de lá, mas não sabia. Parabéns por todo o seu trabalho, Maria Aparecida. Mas, Cidinha, eu tenho uma pergunta um pouco antes. Você, ainda muito jovenzinha, quer dizer, menos de um ano de idade,
contraiu a polio, e daí foi crescendo, virou uma menina, percebeu que era diferente dos outros, estava numa cadeira, e de repente você hoje é psicóloga, é formada, mas como é que foi a sua formação na escola? 5 anos, 6 anos, 7 anos, 10 anos. Você estava em escola especial ou você estava em escola comum? Eu fiquei em escola comum. Graças a Deus, eu tenho uma família maravilhosa. Uma mãe, um pai que eu só tenho gratidão eterna a Deus. Eles foram muito sábios em me ajudar a não ver a deficiência como dificuldade, como limite da minha vida. Pelo contrário, ele sempre falava, mamãe falava e papai, você não é maior e nem menor do que ninguém. Vai à luta. E assim ela me colocava na escola regular. Eu ia, não tinha cadeira de roda ainda, né? A gente não tinha como comprar. E aí a professora, muito sábia, ela já fazia inclusão, sem saber o que era inclusão. No meu, no meu início, né, da escola mesmo. Então, o que acontece? Ela me ajudava, na hora do recreio, ela pegava uma carteira, colocava lá no pátio, e ela me levava, me carregava e colocava eu lá. Aí ela pegava, como eu não dava conta de pular a corda, me dava a corda para me bater, e as crianças iam pular a corda, né? Então, foi muito legal nessa fase. E eu pude interagir, socializar. Depois do meu, passei para 7ª série, e aí, no ensino fundamental, foi bem tranquilo, eu não sentia tanto preconceito, nem da parte dos professores e nem dos alunos. No ensino médio e no superior, eu já senti um pouco, principalmente por parte dos amigos, né? Lembro bem de uma pessoa, eu amo Paulo Freire, e fui fazer um trabalho, né, sobre Paulo Freire. E aí, era para fazer em dupla, aí a outra menina não quis fazer comigo. E eu vi que a professora ficou bem triste, né, e falou, Cidinha, ficou meio desajeitada em falar comigo. Ela falou de uma forma de não ofender a mim, né, mas ela falou, não, você é capaz de fazer só. Aí eu fiz só o trabalho escrito, né, e aí no seminário a gente fez junto com a outra menina. Eu consegui tirar uma nota boa, ela também, e aí no final do trabalho escrito, eu também tirei uma nota boa, e a menina também. Só que aí, na nota final, né, assim, quando a professora foi falar, ela falou, ó, você vai ficar com 10 e você vai ficar com 0. Aí a menina assustou, por que eu vou ficar com 0? Aí ela falou, não, porque você copiou o trabalho de uma outra pessoa, que foi minha aluna no ano passado. Então, aí naquela hora, eu pensei, ela não estava com medo da minha, da minha não, da minha não forma de dar conta. Ela estava com medo da própria limite dela. Ela estava com medo de não dar conta de fazer e preferiu copiar, né? O que eu desaprovo uma coisa dessa. Então, eu vi que o limite não está, o preconceito não estava em mim. O preconceito, assim, estava nela própria, né? Então, assim, aconteceu, né? Fui discriminada. Acho que toda pessoa com deficiência, na grande maioria, tem essas dificuldades de ser discriminado, né, na escola, preconceito. Mas a gente, com um pouco, eu falo sempre, esses momentos têm que ser denunciados, né? A pessoa com deficiência não pode sofrer discriminação. Nós temos uma bela legislação, uma legislação vasta, onde nos garante esse direito. Naquela época já não tinha ainda uma legislação válida como temos, né? E aí eu entendo que não foi fácil, mas graças a Deus a gente vai superando e vai aprendendo, todos nós somos aprendidos, né? E eu, pelo contrário,
em relação a essa menina, sempre a tratei bem, e vi que, às vezes, ela trazia preconceito lá dos avós, né, com relação à pessoa com deficiência. E aí, a gente tem que ter essa visão de compreender o limite do outro também, né? A partir que a gente entende o limite do outro, a gente insere de uma forma melhor até de reconhecer o outro com seus limites, né? Então, não foi fácil. Foi quase um bullying, então. Foi. Foi. Gente, pessoa com deficiência tem bullying, tem preconceito, o pessoal discrimina. Além de todas as dificuldades, ela tem isso. Opa, com certeza. Até eu. Eu vejo isso comigo, né? Que, na verdade, eu passei a maior parte da minha vida sem deficiência. Tenho deficiência há 14 anos. E eu vejo como mudou o tratamento que eu recebo, inclusive de amigos e tudo mais, por causa da deficiência. Eu sinto que existirá uma resistência um pouquinho, né, muda. As pessoas têm medo de você criar alguma dependência delas. Sei lá, acho que o grande... Eu vejo um medo da dependência. O que você acha sobre isso, Cidinha? A reação dos outros com relação a pessoas com deficiência. Tem vários, obviamente, motivos, várias questões que geram preconceito, mas uma que eu acho que é forte é essa questão do medo da dependência, porque eu digo que isso é uma questão atávica, viu, Severi? Porque é o seguinte, no mundo inteiro, a pessoa com deficiência é tratada praticamente igual. São variantes, mas o preconceito existe em qualquer lugar do mundo, o estranhamento e tudo mais. E daí eu pensando, por que? Então não é cultural, se é assim no mundo inteiro, ele é antes de cultural. Então eu acho, minha tese é que o preconceito vem de um medo atávico, quando a gente ainda andava de quatro, parabéns. Parabéns. Arruma aqui, por favor. Espera que estão fazendo atrapalhada aqui. Quando a gente ainda andava sei lá, e despertava o problema de você não podia carregar ninguém no colo, nas costas, porque isso afetava sua própria sobrevivência. Então, eu tenho essa teoria, que o preconceito vem daí. Não é cultural, porque se fosse cultural, em algum país não ia ter preconceito. Então, ele é pré-cultural, ele é movido por questões que não são culturais. Como é que você vê esse assunto, Cidinha? Como é que você vê? Onde está a gênese do preconceito? Se a gente começar por aí, a gente vai ter que ir lá na Idade Antiga, né? Exatamente. Na Idade Antiga foi uma época muito longa e que na sociedade a gente viveu, essa época tinha várias culturas, né, na Idade Antiga. Umas, quando a pessoa com deficiência nascia, tinha até um que autorizava o gênero, autorizava as pessoas com deficiência ser sacrificadas ao nascer. Outras culturas, na Idade Antiga, deixavam as pessoas com deficiência em lugares agrestes, onde os próprios animais moravam. Outras culturas, na Idade Antiga ainda, colocavam ele como Deus. Outras culturas já deixavam ele à margem. Né? E o que fundamenta a segregação e a não ver a pessoa com deficiência como ser humano e deveres. Na Idade Média, um predomínio da igreja, eles via de uma forma que a pessoa com deficiência pecou e estava sendo punido por aquilo, né? Por aquilo. E aí a responsabilidade caía sobre a pessoa com deficiência e a família. E aí não tinha sociedade, não se colocava a sociedade como responsável.
E eu vejo que uma pessoa com deficiência que existe na sociedade é responsabilidade de todos. Não é só do pai ou da mãe. Nós somos humanos como todo mundo. Todos nós temos que contribuir para que o outro tenha uma vida melhor, né? E nessa época não, isentava e colocava a responsabilidade só no indivíduo ou na família. Já na idade moderna, vem a cultura, né, da questão via a sociedade como uma grande máquina, e que se uma pecinha daquela sociedade, daquela grande máquina estragou, teria que ser recuperado. Então, assim, e vem a questão do médico, né? Tem que consertar. Foi onde surgiu vários centros de reabilitação, no sentido de tentar fazer, por exemplo, não tem como eu curar de uma paralisia infantil e andar, não tem. Naquela época ainda tinha aquela esperança, até porque a medicina não estava tão avançada. Mas, assim, foi positivo? Foi. Foi porque criou-se centros de reabilitações, instituições, enfim, e procurou reabilitar com deficiência, mas sempre uma visão médica. E agora, na idade contemporânea, a gente vê já essa mudança. A deficiência não é no enfoque médico, mas no enfoque biopsicossocial. A pessoa com deficiência tem que ser vida dentro da sociedade e ela tem que ter essa visão biopsicossocial, de ser inserida num todo, né, para que ela possa exercer de fato a sua cidadania. Então, eu vejo que o preconceito está lá, na Idade Antiga, longe, mas está introjetado ainda. Isso. Muitas pessoas na sociedade. Essa é a nossa grande tarefa. Esse é o nosso grande desafio. Criar possibilidades, gerar essa cultura do respeito à diferença. Aí sim nós podemos sair do lugar, como graças a Deus, acho que Goiânia avançou, por essa visão de que precisamos fazer uma cidade onde caiba todo mundo. Não é que Goiânia já está plenamente acessível. Estamos caminhando, né? Antes, eu lembro bem quando o Savieri me chamou para fazer uma palestra na Reatec. Lembra, Savieri? E que eu usei uma frase, estava bem no início, assim que eu ganhei quanto vereador, eu usei uma frase assim: Goiânia é uma menina moça na inclusão da acessibilidade, né? E hoje eu já mudaria, né? Goiânia já não é tão menina moça nessa área, ela já avançou bastante. Temos que avançar ainda em muitas coisas, mas já avançou bastante na área da inclusão. E é isso, é levar a sociedade a perceber que cada morador é responsável. Né? Eu falo muito aqui, as calçadas é preciso todas ter piso tátil, porque é direito do deficiente visual exercer sua cidadania com segurança. O piso tátil, ela possibilita que a pessoa com deficiência visual tenha uma passagem segura. E quando eu não adapto a minha calçada, eu estou cerceando esse direito. Né? Por isso eu falo, a inclusão é dever de todos nós. Verdade. A Cissa Cordeiro está dizendo que a partir de 2021, esse ano, o MEC inseriu o desenho universal nas disciplinas dos cursos de arquitetura e urbanismo. Uma novidade excelente para que arquitetos urbanistas aprendam sobre acessibilidade. Mas, Cidinha, você, então, menina estudando, se formou, faculdade, que maravilha. Daí você começou a trabalhar e chegou numa campanha para vereadora. E depois virou vereadora. Conta essa história para a gente. Como é que você saiu da escola e foi parar nesse processo? Na realidade, eu fui trabalhando na época era uma coordenadoria, e eu nem imaginava, né, nem pensava em ser vereadora.
E aí, então, meus você já entrou amigos... no serviço público, primeiro emprego. Eu entrei no serviço público em 95. Aí, em 2005, 2004 que eu candidatei, né? Mas eu nem imaginava, eu fui fazendo, já tinha fiz o tátil, a questão de coisas a gente já tinha avançado. E eu estava sempre lutando, porque os obstáculos eram imensos, né? E sempre eu já estava na Associação do Deficiente Físico, a DIFEG, depois eu fui para a UNEDEF, a gente contribuiu junto com várias ações a nível de Brasil. Eu lembro bem que a Constituição de 88, nós trabalhamos, a gente encontrava de 6 em 6 meses, né? E a gente encontrava para poder debater, e a gente pode levar algumas ajudas, né? Para poder inserir na Constituição. A gente estava atuando em 92, 93, e assim por diante. Aí eu já representava Goiás junto à nacional, né? E aí, o que eu aprendia lá, em cada estado, eu tentava implantar aqui em Goiânia, né? Onde pude, na época, estava na Adpego, quando eu saí, nós deixamos, só na época chamava Brasil, não, Telegoiás, nós deixamos 800 pessoas com deficiência trabalhando. E com vários convênios, acho que 7 convênios, para poder empregar pessoas com deficiência. Então, a partir daí, eu fui atuando, e os meus amigos, não, sai candidato, eu, não quero mexer com isso, acho que não é esse o caminho. E aí eu nem acreditava, né, e acabamos, fizemos uma campanha, uma ajuda aqui, outra ali. Só para vocês terem ideia, minha primeira campanha na capital, nós ganhamos com R$12.000. Então, lindo o amor de cada governo nos ajudando nesse processo. Foi legal. E aí ganhei a eleição, e a partir daí começamos a trabalhar, né? E lutar para colocar leis que realmente fizesse essa inclusão da pessoa com deficiência. Então, quando eu saí, 69 leis. Foi Quantos bonito. mandatos você fez de vereadora? Foi 2 mandatos. 2 mandatos. E depois você virou secretária da mobilidade. Aí eu não quis mais candidatar. Porque eu tenho na minha vida, e a gente passa pelos lugares, né? E eu acho que na Câmara Municipal eu cumpri o meu papel. Né? Hoje tem mais, na época, 69, 68 leis, e aí, aos poucos, essas leis vão mandando, tem mais leis minhas aprovadas. Eu senti necessidade de estar no município, para poder efetivar essas leis. Foi aí que a lei foi calçada, né? A gente criou a Comissão Técnica de Acessibilidade e Inclusão, onde a gente pôde sentar com vários servidores, e a partir daí a gente estudar o que era preciso. Foi aí que nasceu a questão da legislação de calçada. Na época do Paulo Garcia, ele fez um decreto, porque a lei ia demorar um pouco, e o decreto começou a valer em 2015, e agora, acho que 2020, com o Iris Rezende, transformou em lei, né? Mas Goiânia já tem muito resultado, a população está se construindo, o pessoal fala, foi porque o fiscal foi lá e multou. Tem a lei que pode multar, mas a grande maioria tem iniciativa mesmo, a consciência, e também no CEPLAN, na Secretaria de Planejamento, fechamos todas as portas no sentido de não deixar a construção da acessibilidade. Então, tem que ter alvará, tem que estar dentro do que prevê a lei da acessibilidade e inclusão. Né? Se não tem, a obra não é. Então, a gente tem atuado. Estamos aqui também com a presença de Israel de Souza. Cid. Deixa eu fazer uma última pergunta, até porque são 11h54 já, nós já estamos na reta final. Como é que você vê, Cidinha, essa coisa da vacinação das pessoas com deficiência até agora não terem sido chamadas
é não ter sido respeitado a prioridade no atendimento médico, como, né, o LBI e outros instrumentos aí exigem, né, e nós estamos ficando agora nós vamos entrar na questão da idade, né, não vai, né, ter muita espaço para pessoa com deficiência, nós estamos entrando na idade. Isso não é uma falácia? É lamentável, é lamentável, porque com tantas leis, e a pessoa com deficiência, ela tem mais fragilidade física. Eu tenho sabido o índice, assim, é grande o número de pessoas com deficiência, principalmente síndrome de Down, que está ainda a óbito, por ter maior dificuldade. Então, é lamentável, né, o país não está realmente colocando como prioridade a pessoa com deficiência na vacinação. Eu acho que é preciso urgente mesmo, fazer com que as pessoas com deficiência sejam vacinadas. Porque, por exemplo, tem 1 ano que eu não saio de casa. 1 ano. E se eu tivesse vacinado, eu já estaria, né? Estou trabalhando em home office, coordenando a equipe, tudo em home office. Mas é preciso. Tem pessoas com deficiência que têm um risco muito maior, né, de contrair essa doença. Os deficientes visuais preocupam muito, porque eles muitas vezes pegam ônibus, tem que segurar no corrimão, né? Enfim, várias outras deficiências, passando um risco enorme. Não, até as pessoas com deficiência auditiva falam, não, mas as pessoas com deficiência não têm, elas são, né, não escutam, fora isso, vida normal, mas não é, porque elas não conseguem ir ao médico sozinhas, né, então elas acabam tendo uma saúde mais, na média, né, mais fragilizada do que uma pessoa sem deficiência. Uhum. Precisamos urgente, que as vacinas sejam efetivadas em todo o país para as pessoas com deficiência. Severe, quantos anos você tem, Severe? Eu tenho 66. Você já se vacinou? Ainda não chegou a minha hora ainda. Agora é semana que vem, não é isso? Agora está chegando, né? Está chegando, acho que mais 10 dias chega. Tá. Eu não vou perguntar a idade da Cidinha, porque a gente sabe que não se pergunta idade de damas, né? Mas é isso aí, né? Eu também. Você sabe que eu ajudei um pouco quando fizeram aquela, acho que é a Ação Civil Pública, né? Que ao Supremo pedindo prioridade. E ela foi simplesmente rechaçada, sem muito pensar, por quem que foi? Pelo Lewandowski, não foi? Ele recusou a liminar, né? E, bom, sem liminar também não adianta nada, porque essa ação vai ser julgada daqui não sei quantos anos, e quando for julgada, a sentença final já não vai resolver, não vai ajudar ninguém. Tinha que ter liminar. Como não foi dada liminar, bom... No tribunal, nem vou comentar, mas eu vou dizer que o Edson Cavalcante está escutando a gente aqui também. Cidinha, como vai ser a sua vida nos próximos 10 anos? Que projetos que você tem? Eu acho que quem me conhece sabe. Minha vida sempre foi em dedicação à construção de espaços acessíveis, né? Uma vida de luta para tornar a cidade, assim, a consciência também onde caiba todo mundo, porque nós não podemos admitir que a gente construa, né, cidades, prédios, casas que não cabe todo mundo. Nós temos que construir espaços que caiba todo mundo, né? E aí isso começa com quem? Começa com cada um de nós, né? E a minha luta continua. Hoje eu estou na gerência de inclusão da pessoa com deficiência, ligada à Secretaria de Desenvolvimento Social. Eu acho que a gente passa pelos lugares, e onde eu tenho passado, eu tento semear essa semente, né, da inclusão e acessibilidade. A gente está, eu estaria agora apresentando para o
nós estamos de novo secretário, pessoa muito boa, também a nossa superintendente, Silvana, apresentando para eles o trabalho, projeto de empregabilidade da pessoa com deficiência para o Estado, a gente está vendo, conversando nesse sentido, onde a gente cria uma central de empregabilidade. Eu acho muito importante, então, um tripé, né, para a inclusão da pessoa com deficiência. É a inclusão que se dá através da acessibilidade, da empregabilidade e da interação social, da inclusão social. Tendo esses três triplé, a gente avança, né? Porque aí Goiânia já tem acessibilidade de ônibus, dos pisos tátil, o que falta agora é a gente estar inserindo na sociedade, e principalmente agora a nível de Estado, e com ideias também de criar coordenadorias nos municípios, que lute pela política de inclusão da pessoa com deficiência. Então, estamos com vários projetos, e o que eu penso daqui a 10 anos, é difícil prever assim, né, colocar, mas eu estou aí para poder lutar enquanto Deus, né, me dê possibilidade. Eu só agradeço a Deus, sou muito grata a Deus, primeiramente pela vida, né, oportunidade de estar aqui nesse planeta, e eu acho que cada um de nós que está com o dever de florir onde Deus nos plantou, e meu modo de florir é lutar pela acessibilidade e inclusão, e de muito agradecimento, porque eu só tenho a agradecer. Estou aí para somar com todo mundo, e estamos sempre às ordens, sou um eterno aprendiz. Cada dia eu aprendo com todos. É isso. Última pergunta do Cid. Como é que é? Última pergunta, Cid. Bom, Cidinha, eu vou fazer uma meio pergunta, meio propaganda, de propaganda não, publicidade. Eu quero que você já falei com você do que eu ando promovendo agora, né, do meu empreendimento, que é o Icon Libras, que está a Bruna ali, aqueles logos atrás falam disso, mas vamos levar esses recursos para Goiânia, para Goiás, né? Vou lhe procurar aí, depois dessa nossa conversa aqui, para mostrar mais os nossos serviços aí de intermediação em Libras e tudo mais, para ver se a gente não invade Goiás com esses serviços tão importantes também. Então, o objetivo do governador, do Estado, da Secretaria, tentar incluir a pessoa com deficiência da melhor forma em todos os espaços, né? E eu só tenho a agradecer de coração por esse espaço, a você, Xavier, você, Sidney, para que a gente possa continuar com essa vida acessível com outras pessoas. Eu acho que cada um traz um pouquinho, né? Um pouquinho que pode contribuir muito para a ação de vários espaços, e que a pessoa com deficiência esteja, né, dentro desses espaços. E a deficiência não está em nós. A deficiência está na forma que a sociedade se organiza, que gera obstáculos, que gera barreiras atitudinais, barreira do preconceito, barreira de comunicação, né? Enfim, são N barreiras que impedem. E nós estamos aí para somar junto, para construir junto uma sociedade cada vez mais inclusiva e acessível. Agora é responsabilidade de cada um. Acho que não é responsabilidade do governo. Cada cidadão é responsável, né? Estamos aí por agradecimento. Eu escutei de uma pessoa com deficiência uma vez, Cidinha, ela me disse o seguinte: o problema das calçadas, pereré. Eu falei, mas qual é a solução? Nem sempre é simples. Ele olhou para mim e falou, você conhece alguma rua que tenha degrau? Eu falei, não. Por que calçada tem que ter degrau? A partir daí eu entendi o que ele falou claramente, e eu lhe digo o seguinte: se de vida acessível a gente não poderia ter inaugurado melhor essa série. Que maravilha, Cidinha Siqueira, alguém que eu já conheço há bastante tempo, que dedicou a sua vida ao mundo mais acessível. Eu deixo as pessoas
eu peço que você faça as suas considerações finais e, antecipadamente, em meu nome, em nome do Cid, em nome do Rodrigo, a gente agradece muito, não por você ter vindo, mas por você existir. Boa. Boa. Boa, excelente. Boa. Excelente, Severo, mandou bem. Pode falar, Cidinha. Eu que agradeço o carinho, a atenção, o reconhecimento, né? E estamos juntos aí no sentido de construir uma sociedade cada vez mais inclusiva. E obrigada mesmo pelo carinho, o reconhecimento desse trabalho que a gente vem semeando, né? Para um dia a gente ter realmente, fazer valer o que está na Constituição, o que está no Estatuto, né? Da pessoa com deficiência, a lei de inclusão, a Declaração dos Direitos Humanos, a Convenção, tudo isso, a gente está caminhando, né? Para chegar um dia, a gente não precisar mais de debates, porque vai ser tão natural essa inclusão que não precisa mais, né? Um dia a gente chega, não sei se a gente vai estar aqui, mas mesmo se não tivesse, quem vem posterior a nós tem um mundo mais acessível, mais inclusivo. E aqui eu quero deixar um abraço inclusivo para todos vocês e um abraço inclusivo também para todos que estão nos ouvindo e deixar, assim, um beijo carinhoso a todos mesmo e dizer que estamos aí juntos para somar no sentido de construir uma sociedade onde caiba todo mundo. Eu quero ouvir uma palavra de uma jovem agora. Bruna Terto, faça suas considerações finais. Diga, minha amiga. Ela não fala. Então tá bom. Mas o Cid vai falar em seu nome. Cid, por favor. Bom, terminando, Cidinha, você sabe que o Severo falou que foi uma boa escolha chamá-la, mas foi unânime, né? Quando né, nós começamos a pensar nisso, né, os três pensaram, né, falaram, vamos chamar a Cidinha, né, e aí agora a gente vai chamar uma vez por mês os principais expoentes do movimento do político das pessoas com deficiência no Brasil. Então, isso aí é muito gratificante. Eu gosto muito de estar perto do Severo e do Rodrigo, dois empreendedores, né, de primeira linha, né, que também contribuíram e contribuem muito para o cenário, né, político para o mercado, para negócios, né, voltados às pessoas com deficiência. Então, é excelente estar aqui com eles. Quero agradecer também a Bruna e o Icon Libras por essa participação, né, por ser nossa intérprete aqui, muito obrigado. E, mais uma vez, Cidinha, muito legal ter esse contato mais próximo com você, e vamos continuar juntos aí na luta. Tá joia, grande abraço. E com Libras, vocês podem lá encontrar suas soluções para fazer o atendimento às pessoas com deficiência auditiva. A fé logo, logo vai estar aparecendo, tão logo a pandemia deixe. A Mobility Show do Rodrigo também vai voltar. E a revista Reação. Não percam a revista Reação. A Cidinha agora vai dizer para a gente o seguinte: se alguém quiser conversar com ela, qual é o contato? Como é que te acha, Cidinha? Eu vou passar meu celular. 982-59-9200. Goiânia, 62. Goiânia, 62. De novo, 62. 982-59-9200. Que maravilha. Cid, eu estou muito satisfeito. Cidinha, que maravilha. Bruna, beijo. Eu acho que hoje nós fizemos um grande primeiro início. Valeu. Eu que agradeço. Tchau. Um beijo. Tchau, obrigado. Beijo.